pastor Ailton, que nos abençoou para que nós pudéssemos organizar esse evento. Agradecer aos irmãos que estiveram aqui durante esses dias e principalmente agradecer ao Alessandro e a Nilzete. Sim, a você. O Alessandro não gosta, gente, quando a gente honra ele daí, ele fica assim constrangido. Mas eu quero fazer isso nessa noite. Eu mandei uma mensagem para ele na hora que eu cheguei lá em casa ontem, porque eu me senti constrangida. A gente saiu daqui ontem, já era quase mais de meia-noite, na verdade. Só eu, Ricardo, e Alessandro, Nilzete e os meninos. E Samuel, os meninos, Samuel e... Só o Samuel, né? E nós saímos daqui mais de meia-noite, só nós aqui. E eu saí dali, o Ricardo foi embora com o carro e eu olhando para esses dois, Alessandro e Nilzete. E meu coração foi profundamente tocado. E eu me lembrei, Alessandro, das palavras da Madre Teresa. Obrigada. Quando ela fazia o que ela fazia, cuidava dos doentes, dos enfermos e lavava as feridas deles com tanto amor. E um dia um repórter chegou e disse para ela: irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E a resposta dela foi: nem eu também faria por dinheiro nenhum no mundo. E ontem foi esse sentimento que veio no meu coração, quando eu vi o Alessandro aqui, a Nilzete, mais de meia-noite, frio, uma criança pequena dentro do carro. Eu fiquei olhando para aquilo e eu pensei: eu não faria isso, Alessandro, por dinheiro. Eu não faria. E eu tenho certeza que você também não. E nem Nilzete. Vocês também não fariam por dinheiro. Eles estavam aqui na sexta. Eles chegaram às 3 horas aqui e saíram depois que todo mundo foi embora. Eles estavam limpando ali. E foi esse o sentimento que veio no coração. Eles não fariam por dinheiro. Não fariam. Mas eles estavam fazendo por amor. Por amor a Jesus. Mas mais do que amor a Jesus, sabe? Eles estavam fazendo isso por amor a vocês também. Porque ninguém faz só por amor a Deus. Porque tem muitos trancados dentro de suas casas dizendo assim: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas não consegue dar um passo. Mas quando a gente fala assim: eu amo Jesus, e eu saio e faço, então eu não amo só Jesus, eu amo Jesus e eu amo as pessoas. Esse é o amor verdadeiro, né? Não foi assim que Jesus disse? Aquele que diz que me ama e não faz, e não ama o seu irmão. Então eu queria honrar você, Alessandro. Amém? Receba essa honra. A palavra do Senhor diz: dá honra a quem tem honra. Tá? Receba essa honra. Que o Senhor te abençoe, abençoe sua família. Que vocês possam receber 100 vezes mais daquilo que vocês estão fazendo. Vem aqui e fala. Você também pode agradecer. Antônio, nós queremos te agradecer. Você que ajudou a Alessandra. Teve que sair melhor. Também está estendido o nosso agradecimento. Aí, Tony, eu nem tinha te visto, Tony. Como é que eu vou agradecer? Ele está ali, Tony, eu não ouvi, Tony. Então, agradecemos também ao Tony e tantas outras pessoas que estão aqui, irmãos, fazendo, né? Então, mas hoje as minhas palavras se dirigiu ao Alessandro, porque não só por ontem, mas por tantas vezes, não é, irmãos? Tantas e tantas vezes que você vê o Alessandro ali, tantas e tantas vezes que ele está ali nos servindo. Não foi só ontem, mas foram muitas vezes que essa cena a gente
gente tiver essa cena, e o Alessandro é o último a sair daqui. Então, por isso eu quis honrá-lo hoje e abençoar, profetizar que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor, não quero demorar, né? Nosso horário já está avançado, mas eu quero rapidamente falar sobre algo que Deus trouxe ao meu coração. E na verdade nós estávamos ali em casa hoje e estávamos pedindo a direção de Deus, e o Ricardo estava ali, amor, o ministro tinha passado essa incumbência para ele, e agora no final da tarde ele disse, não, acho que é melhor você ministrar. E é para vocês terem uma noção, o esboço mais feio do mundo que vocês pudessem imaginar que alguém pode fazer, fui eu que fiz hoje à tarde, uma receita. Foi isso que deu tempo de fazer. Não é fazer a obra do Senhor relaxadamente, porque foi a falta de tempo mesmo, porque foi 5 horas da tarde que eu preparei isso aqui. Mas eu lhe disse assim, você tem uma palavra, eu sei. Falei, tem algo que o Senhor tem falado ao meu coração. E nesses dias aqui, irmãos, desde que nós chegamos aqui na sexta-feira, Deus tem falado conosco. E eu sei que, como nós estávamos conversando ali, eu, Daria, Gisley, na quinta-feira, né? E o bispo veio aqui e trouxe muitas coisas ao nosso coração. E muitas coisas que nós ouvimos aqui nesses dias, às vezes você está sentado aí e você pensa assim, não ouvi nada de tão novo, de tão extraordinário, não ouvi nada de tão que fez tanta diferença em minha vida. Mas sabe de uma coisa? Eu estava sentada ali e às vezes, de tantas coisas que o bispo trouxe aqui nesses dias, uma frase que uma pessoa vem aqui e fala na direção de Deus, aquilo ali traz um efeito. Não é só aqui naquele momento. Então, às vezes, eu sempre trago aqui minha agenda, né? Ele até falou assim, quem está aí anotando? E eu sempre trago. Por quê? Porque quando essa frase vem, eu anoto ela aqui. Porque eu sei, porque o Espírito fala no meu coração, que a partir dali muitas coisas vão vir. Então, esses 2 dias que eu estive aqui ouvindo, eu sabia que muitas coisas ainda vão produzir nesses 2 dias. Então não foi só o que foi falado aqui, não foi só as coisas que nós aprendemos que Ele nos passou, mas são gatilhos daquilo que Ele trouxe. São coisas que vão vir a partir de um conhecimento, de um breve conhecimento, que vai trazer conhecimentos mais profundos ao longo da nossa jornada. Então é por isso que nós estamos aqui tantas vezes, todos os domingos, né? Uma vez até meu sogro fez uma piadinha, que ele gosta de umas piadinhas. Aí ele fala assim, eu adoro uma piada, né? E ele sempre faz gracinha. E um dia ele disse assim pra mim, né? Ele falando pra gente ficar lá. E eu disse assim, não, nós temos que ir embora. No dia de domingo ele disse assim, não, mas fica aí. Eu falei, a gente tem que ir embora, hoje tem culto. E ele disse assim, por que vocês têm que ir no culto todo domingo, né? Vocês estão lá sempre para aprender, vocês nunca aprenderam, não? E eu fiquei assim, e eu disse, pois é, todo dia a gente está lá tentando aprender, nunca aprendeu, é uma eterna busca. E na verdade, às vezes alguém olha para você e pensa assim, o que você está fazendo todo domingo? O que você está fazendo desde sexta-feira? Você não aprendeu nada, está tentando ainda alguma coisa. Mas é isso, é a nossa busca. Então você veio aqui sexta, você veio aqui sábado, veio aqui hoje, e você está tentando e está buscando. E você vai buscar durante anos um conhecimento mais profundo. E sempre, eu quero dizer para você, e sempre vai ter algo novo. E sempre vai ter coisas novas para você aprender. E sempre vai ter mais para você. E sempre, quando é algo da parte do conhecimento, ele nunca é demais. Você nunca vai conhecer, nunca você vai chegar a um conhecimento total de Deus. Não existe isso. Você nunca vai chegar a um conhecimento total de quase nada em sua vida. E principalmente de Deus. De Deus não existe. É por isso que não existe doutor em Deus. Não existe. Se é doutor, né? Temos doutores aqui, né? Mas você nunca vai existir um doutor em Deus. Ninguém vai conhecer tão profundamente Deus. Tá? Não existe.
existe, porque por mais que eu busque, por mais que eu entenda, por mais que eu pense assim, eu alcancei, eu estou, sabe? É uma profundidade, é uma imensidão de Deus. Então, sabe, tudo aquilo que você pensa que você conhece, que você conheceu, que você adquiriu, sabe o que é? Uma gota no oceano. Deus é o oceano, e você só tem uma gotinha. Então, nós estamos aí nessa busca de Deus. E quando eu sentei aqui hoje à tarde para preparar, eu disse: Deus, o Senhor tem falado algo no nosso coração esses dias, sobre família, sobre relacionamento. Então eu não vou falar aqui sobre família, sobre só filhos, sobre só casamento, porque você ouviu isso ontem, você ouviu isso sexta-feira. Mas eu quero falar sobre relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, engloba a família também. É o primeiro relacionamento, é o nosso maior relacionamento, e o relacionamento mais importante da nossa vida. E eu quero usar esse texto como base, a viagem de Paulo, e você vai entender o porquê. Porque essa viagem especificamente, tem muitas coisas que acontecem aqui que assemelham muito aquilo que nós enfrentamos na nossa vida. E muitas coisas, se nós pudéssemos extrair cada versículo, cada palavra desse texto, é uma narrativa longa, é um texto longo, nós poderíamos ler todo ele, mas eu não vou fazer isso, não quero tomar todo esse tempo aqui, e eu quero até pedir, claro, para vocês colocarem aqui, porque eu não vou conseguir ler na minha Bíblia. Eu perdi meus olhos toda a semana toda, Senhor, vocês não sabem como eu estou sofrendo. Pensa uma pessoa que gosta de ler e escrever, né? Não é, gente, digitar, eu gosto de escrever, né? Já falei isso aqui, né? Então, eu sou cheia de calo, né, na mão, né? Isso aqui é para quem adquiri quando eu fiz letras, né? Então é o calo. Todo mundo que fez letras, Débora, você tem? Se não tiver, não fez, tá? Não foi aprovado. Então é o caso de quem fez letras. Então, eu amo escrever. Esse cara não vai sumir daqui porque eu estou sempre escrevendo. E aí, essa semana eu sofri demais, porque sem óculos para escrever e para ler, penso sofrimento, mas eu não queria parar de ler e escrever. Então eu estava lá lendo assim, ó, escrevendo. Então eu quero ler ali, eu quero perguntando, vê se alguém achou meu óculos. Eu não perdi aqui, ó. Eu perdi ele de terça-feira, eu não vim aqui depois. Atos 27. Vocês vão deixar ele ali, porque é mais fácil para eu ler, né? Assim eu consigo, né? Eu consegui. E o primeiro versículo que eu quero ler é exatamente o primeiro desse capítulo, que diz assim: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte, o quê? Augusta. Prestem bem atenção. Primeira coisa que eu quero que vocês observem aí, pode deixar aí a Bíblia aberta, pode deixar aí. O texto diz assim: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Então o que estava acontecendo aí? Paulo tinha um destino. Repete assim: destino. Paulo deveria chegar. O destino de Paulo era a Itália. Paulo estava indo para Roma. Então esse era o destino de Paulo. Então eles partem para esse destino. Eles tinham que chegar lá. Então esse era o destino de Paulo. Ele havia de navegar e chegar em Roma. E vai acontecer muitas coisas durante essa viagem. E eu quero que você faça essa viagem comigo. Nós vamos acompanhar essa viagem de Paulo. Aí nós não vamos ler, porque vai tomar muito tempo.
Mas eu quero resumir essa viagem de Paulo junto com você. E aí você vai entender por que eu vou usar essa viagem para trabalhar o que eu quero trabalhar nessa noite. Essa viagem, ela vai ser feita por um navio. Então Paulo entra no navio com mais 276 pessoas. E eles vão para Roma. Era o destino deles. E eles partem para Roma. E Paulo tem um destino, Roma. Mas mais que um destino, Paulo tem um propósito. Repete assim: Paulo tem um propósito. Então Paulo tinha um propósito. Qual é o propósito de Paulo? Paulo vai dizer assim, antes da viagem, vai dizer assim que era necessário que ele fosse a Roma. Paulo entendia que ele tinha que ir a Roma. Porque se você for olhar toda a história da vida de Paulo, você vai ver que grande parte da vida de Paulo se deu em Roma, na prisão de Roma. Paulo foi para Roma para ser preso, né? Que coisa mais estranha, né? Mas esse era o propósito. E Paulo vai viver ali. Mas ali muitas coisas na vida de Paulo aconteceu em Roma. Mas eu não quero falar sobre isso. Não quero me ater a isso, ao que aconteceu em Roma. Eu quero falar sobre o que aconteceu até Paulo chegar lá. Então o destino de Paulo era chegar em Roma. E o propósito da vida de Paulo fazia parte do propósito da vida de Paulo ir para Roma. Fazia parte, ele tinha que ir para Roma. É lá em Roma, preso, que Paulo vai escrever muitas cartas, muitas coisas vão acontecer. Era necessário que ele estivesse diante do imperador e muitas outras coisas. Por quê? Porque há um propósito maior da vida de Paulo. Porque, presta bem atenção, há um parêntese aí, propósito na nossa vida sempre será maior do que o destino, do que a direção e do que a nossa própria vida. O propósito sempre é maior. Por quê? Porque o propósito geralmente é eterno. O propósito geralmente da nossa vida diz respeito às coisas eternas. Então o propósito de Paulo, esse propósito era eterno, era aquilo que era eterno na vida de Paulo. E por que eu estou falando isso? Porque foi eterno. Porque Jesus disse assim, que era para os discípulos, né, fazerem discípulos, os seus discípulos fazerem discípulos, pregar o Evangelho a todas ali para a Judéia, Jerusalém, Judéia e até os confins da terra. Mas sabe, grande parte dos confins da terra foi alcançada através de Paulo. Então esse era um dos propósitos de Paulo. Então era eterno o propósito de Paulo. Nós fomos alcançados, por exemplo, grande parte de nós fomos alcançados por conta do propósito de Paulo. Eterno o propósito de Paulo nas nossas vidas. Então esse era o propósito. Mas havia um destino que Paulo devia chegar em Roma, para que se cumprisse esse propósito. E além do propósito havia também uma direção. Deus havia dado a Paulo algumas direções. E uma da direção de Deus para Paulo era que eles não deveriam partir naquele momento. Por quê? Porque o mar estava perigoso. Então sujeito a tempestades. E Paulo vai chegar no comandante e vai dizer isso para ele: olha, nós não podemos partir, né? O tempo é perigoso, né? Não é época de viajar. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que o comandante não ouviu Paulo. Ele não ouviu, ele preferiu viajar, arriscar. E eu fico pensando que ele era experiente, né? Se ele estava ali comandando aquele navio, ele tinha suas experiências. Então ele ouviu a sua experiência de vida. E ele disse: não, eu sei como fazer isso. E ele vai, e é interessante que o texto, essa narrativa vai dizer que ele fez. E ele foi prudente, ele foi ali, né, costeando ali a ilha, né? Então assim, ele foi fazendo aquilo que ele sabia fazer, né? Fazer muito bem. Só que Paulo tinha a direção de não ir. E Paulo deu a direção para eles, mas eles não ouviram. E aí é interessante que no versículo 13, coloca o versículo 13 lá. No versículo 13, e soprando o sul brandamente, lhes apareceu e pareceu ter já o que desse o quê? Desejado. Fazendo-se vela, foram de muito perto costeando, né? Então aquilo que eu falei, foi
pegou eles assim mesmo. E foi uma tempestade terrível, terrível. Foi uma tempestade muito forte. E bateu com muita força no navio. Aí eles começaram a ficar apavorados. Aí o que aconteceu? Essa tempestade durou muitos dias. E aí foi terrível. Aí tudo aquilo que Paulo imaginou que acontecia, aconteceu. Aí, onde eu quero falar com vocês sobre o que está acontecendo aqui. Então Paulo tinha a direção de não ir. Mas mesmo assim, não era ele que estava no comando do navio. E o comandante resolveu ir assim mesmo. Não obedeceu, não ouviu a voz daqueles que falavam em nome de Deus. Era Paulo, aquela pessoa que estava ali falando em nome do Senhor. Então o comandante não quis ouvir, ele preferiu ouvir suas próprias experiências, seu conhecimento. E aí o que aconteceu? A tempestade veio. Quando a tempestade veio, aí ele não sabia mais o que fazer. Aí sabe o que aconteceu? A tempestade foi tão forte. E fala assim que o vento era tão forte, o vento contrário, e as ondas eram tão fortes, que eles descobriram que não adiantava mais. Eles tentaram navegar. Aí eles então cortam as velas, eles largam a direção do navio e falam assim: agora simplesmente o navio fica deriva. Vamos deixar ver onde que a gente vai, E aí não tem como mais, agora seja literalmente o que Deus quiser. Porque não tinha como controlar mais. Literalmente eles perderam o controle da situação. Eles perderam o controle. Então o que eu quero falar com isso? Nas nossas vidas, a nossa vida é muito parecida com essa viagem de Paulo. Todos nós que estamos aqui temos um propósito. Nós temos um propósito. Nós temos uma missão. E esse propósito que nós temos, ele é eterno. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que tem um propósito na sua vida? Amém? Irmãos, esse propósito ele é eterno. Amém? Glória a Deus. Você tem uma missão. Você não está aqui em vão. Você não está aqui sentado nessa noite. Você não veio aqui por um acaso. Você veio aqui por um... Não. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma missão com você. Deus tem algo com você. E mais, e por esse motivo, por conta de você ter um propósito na sua vida, você tem direção de Deus. Você tem direção de Deus. E que direção é essa? Você pode buscar direção através de ouvir a palavra de Deus, de buscar em Deus. Aqui, essa é a maior direção que nós temos na nossa vida. Aqui é Deus falando conosco. Aqui Deus nos dá direção. Aqui é Deus que fala. E Deus fala através da sua palavra. Mas Deus não fala só aqui também. Deus usa pessoas, Deus usa pastores, Deus usa discipuladores, Deus usa conselheiros, Deus usa pessoas mais velhas, pessoas experientes, pessoas que chegam em você e te dão um conselho, e te dão uma direção, e te dão uma luz. Então isso muitas vezes é direção para a sua vida. É direção para que você alcance o seu destino. Para quê? Para que você cumpra o propósito. Só que muitas vezes, sabe o que você faz? Você ignora, você despreza, e você prefere ficar com o seu conhecimento. Não, eu já tenho conhecimento, eu já tenho conhecimento de vida, eu já tenho experiência de vida. Não, você não está entendendo. Essa área aí eu conheço, essa área eu tenho muita experiência. O comandante desse navio, ele era provavelmente muito experiente, ele estava levando prisioneiros. E prisioneiros para Roma é extremamente importante, vocês não estão entendendo. Prisioneiro para Roma era uma carga valiosíssima. Tanto que no momento que eles pensam que vão perder os prisioneiros, sabe o que eles fazem? Eles preferem morrer. Eles falam assim: vamos matar esses prisioneiros, porque se eles morrerem, nós vamos morrer também. Eles prestavam com a própria vida. Eles davam conta com a própria vida se perdesse um prisioneiro daquele, que era uma carga importantíssima. Vocês acham que eles iam colocar qualquer comandante? Não, era um homem experiente. Era alguém importante, era alguém experiente que estava na frente daquele navio. Então, quando Paulo fala, não vamos viajar, o tempo não é oportuno, aquele homem olha para si e pensa assim: quem é esse cara? Ele acha que sabe mais que eu. É brincadeira, né? É aquela pessoa que fala assim: que é isso? Ele está achando que ele vai comandar
comandante de navio, né, ou de avião, a maioria deles são meio arrogantes, né? Então, se você falar assim, ele vai te olhar assim, né? Tipo assim, minha filha, você não sabe nem o que você está falando, né? Você não sabe nem o que você está falando, né? Aí você dá uma direção para ele espiritual, né? Então, assim, e Paulo vai dessa direção e ele se move. Mas muitas vezes, muitos de nós fazemos isso. E nós ignoramos esse tipo de conselho, esse tipo de direção. Não, você não está entendendo. Isso aqui eu conheço muito bem, é uma área que eu domino. E o que aconteceu? Ele não ouviu a direção dada. E ele resolveu embarcar mesmo assim. Eles entram nesse navio e vão. Só que acontece isso e vem essa tempestade. E de repente, agora, aquele navio que era para ter uma direção, por coincidência do destino, perdeu-se completamente a direção. Agora, aquele comandante tão experiente não pode fazer mais nada. Agora ele tem que largar a situação e falar assim: toda a minha experiência não vai servir para nada agora. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: o vento era contrário e batia com tanta força no navio que fazia com que o navio, com que tudo que eles fizessem era em vão. Então é aquele momento, o que eu quero falar com isso? Aquele momento que a pessoa pensa assim: não, sei que mais, não, isso aí eu conheço, e de repente acontece, vem uma tempestade na sua vida, que você fala assim: todo o meu conhecimento, tudo que eu achei que eu poderia, que estava certo, agora não serve para nada, porque eu perdi a direção, eu perdi o controle da situação, eu não posso fazer nada. Porque tem momentos na nossa vida, tem momentos na vida de qualquer um de nós. Porque esse navio é a minha vida, é a sua vida. E tem momentos na nossa vida que nós olhamos e falamos assim: agora a direção, não tem mais nada que eu possa fazer. Porque se eu tentar ir, o vento é tão contrário que eu vou ficar batendo e voltando. Então o melhor é largar, sabe, simplesmente, e deixar o barco à deriva. E deixar que ele vá para onde ele quiser, porque não há nada que eu possa fazer. E por que isso? Porque perdeu-se a direção. Mas sabe o que era mais grave nessa situação? É porque aquele comandante, ele não estava perdendo a direção apenas da sua vida. A palavra de Deus diz que tinha mais de 200 pessoas dentro daquele navio. E muitas vezes nós, como pais de família, nós perdemos a direção, o controle da nossa vida em situações que não vai prejudicar apenas eu, porque tem outras pessoas dentro do nosso barco. Muitas vezes homens, eles não ouvem o conselho, eles não ouvem a esposa, eles não ouvem o pastor, eles não ouvem os pais, eles não ouvem Deus, e de repente eles perdem o controle da situação. Mas não é a vida deles que está em jogo. Não é só a vida deles. Porque dentro desse navio, ele não é o comandante sozinho, ele é o comandante, ele é. E por mais experiências que ele tenha, ele precisava da direção de Deus. E ele não deu ouvidos. E agora ele está tentando agora nesse barco que está à deriva. Mas sabe quem está lá dentro? Muitas vezes, a sua esposa, os seus filhos. Então muitas vezes tem muita gente junto dentro desse navio com você. E se ele afundar, vai afundar todo mundo. Então preste atenção, muitas vezes uma decisão fora da direção vai envolver muitas coisas e muitas pessoas e muitas vidas. E por isso precisa muita cautela. Quanto mais pessoas estiver dentro do barco com você, mais cautela você tem que ter em suas decisões. Ah, pastora, no meu barco só tem eu mesmo. Amém, mas é a sua vida. É a sua vida. Ah não, pastora, é só eu e minha esposa. É alguém que está com você. E lembra que o bispo disse que ontem você está cansado de ouvir, você é o sacerdote. Você está conduzindo. A autoridade está com você, homens. Né? Não foi isso que o bispo disse? Quem está com a direção?
E você de repente não quer ouvir. Não quer ouvir? Salomão diz assim que o sábio ouve conselhos. O sábio ouve conselhos. E muitos endurecem o coração. E como eu tenho visto como a nossa geração de adolescentes, de jovens, tem endurecido o coração para conselhos. Tem hora que a gente vai dar um conselho para alguém mais jovem, a gente fica constrangido. E quase que a gente tem que pedir perdão antes do conselho. Me perdoa, me desculpa. Sinceramente, me desculpa de todo o coração. O que foi? É porque eu vou te dar um conselho. É assim. De tão constrangedor. Porque parece que você está dando uma bofetada na cara de alguém quando você vai dar um conselho. Então ouve o conselho. Ouve a direção. Mas sabe, o que acontece aí é que a tempestade veio, eles perderam a direção. E aí de repente eles estão ali, o navio começa a naufragar, começa a afundar. Aí sabe o que eles têm que fazer? Vamos jogar a carga. Vamos jogar a carga no mar. Vamos dar uma esvaziada nisso aqui, porque senão nós vamos morrer todo mundo. Né? Aí entra aquela palavra do bispo lá, da oferta, né, do rei, que disse, olha, para Abraão, né, leva as pessoas, leva as coisas e deixa as pessoas, né? E aí aconteceu isso que o navio está afundando. O que eles falaram? Vamos tirar as coisas. E começa a jogar mesa, cadeira e tudo que eles viam pela frente, para que o navio ficasse mais leve. E eles jogam tudo no mar, tentando fazer com que o navio não afundasse. E vão preservar as pessoas, e vão deixar as pessoas, e vão jogar as coisas. E o navio fica mais leve. Mas não adianta. E a tempestade está. E tempestade. Aí vem algo terrível, que é a tempestade no alto mar. O que vai acontecer? Vai ficar dias sem sol, sem estrelas. Vocês sabem o que é isso? Escuridão total. É não enxergar nada. Você já imaginou o desespero de você estar em alto mar, um navio afundando e você não enxergar nada? Nada. O texto diz que não via nada, estava tudo em escuridão completa. Escuridão completa. Mas sabe o que isso me vem à mente? Quando se perde a direção, quando se perde o controle das nossas vidas, nós nos encontramos em completa escuridão. E sabe por que muita gente entra em desespero? Porque não tem nada pior do que a escuridão. Não tem nada pior do que tatear no escuro. Vocês já andaram no escuro sem ver assim nada? Eu me lembro uma vez, papai está até aqui, eu me lembro uma vez que a gente foi para uma fazenda e eu lembro, nem sei onde era essa fazenda, pro lado de Itaberaí. Não sei que fazenda era essa, papai foi fazer um serviço lá e eu fui com eles. Não sei por que eles me levaram. Não sei que maldade foi aquela que me levaram. Eu era adolescente e eu fui com o papai e a mamãe e a gente ficou lá uns dias. Mas vocês não estão entendendo. A casa era de uma casa antiga com janela de madeira que fechava madeira até de janela azulzinha. Você não lembra dessa fazenda, não? E à noite, eu lembro a primeira noite que a gente foi dormir lá. Aí o papai e a mamãe vai para o quarto deles e eu fui para um quarto, né? Aí eu era a única menina, né? Os meninos vão para o quarto e eu vou para um quarto. Aí de repente escurece. Aí fecha a janela, aquela janela de madeira. E eu sei que foi eu, acho que foi o papai e a mamãe que fechou a janela, assim, eu não vi, né? E eu dormi. E quando eu acordei, eu não via nada, gente, eu não via nada. Eu pensei, eu fiquei cega. Foi o sentimento, eu fiquei cega, eu tô cega. E eu levantei da cama.
apoiando nas paredes. E eu, mamãe, com papai. Mamãe, papai. Gente, eu nunca vi uma casa escura daquele tanto, vocês não têm noção. Eu acho que era isso aqui. Era isso aqui, escuridão total. Não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrelas, não tinha nada no céu naquele dia. Nada. E foi difícil entender que era casa, que eu não estava cega. E esse é um sentimento muito desesperador. E a palavra de Deus vai dizer que foram dias que eles ficaram assim, dias. E quando eles viram que não estava resolvendo, com tudo que eles tinham jogado fora, aí Paulo vai falar assim, levanta no meio deles, e Paulo fala assim, olha, é o seguinte, tem 14 dias que vocês não comem nada, vamos comer alguma coisa, vocês precisam comer, né? Ele vai falar, vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar, vocês precisam se animar. E ele então faz com que aqueles homens se alimentem. Depois de 14 dias, eles conseguem comer. Então, no meio de todo esse desespero, eu quero dizer uma coisa para você, mesmo que na situação de escuridão, de desespero, a gente não pode desanimar. Porque se você desanimar, se você desistir, acabou. E é interessante que Paulo vai dizer assim, se vocês precisam comer, porque comer, estar fortes, é isso que ele quer dizer. Se vocês comerem, na tradução do hebraico, ele está dizendo isso, na nossa tradução, mas na nossa tradução do hebraico, Paulo está dizendo assim, ó, se vocês comerem, vocês terão força. Se vocês comerem, vocês poderão alcançar o livramento. É isso que Paulo diz. Se vocês comerem, vocês poderão alcançar o livramento. Então é tremendo. Por quê? Porque nós precisamos encontrar força. Mesmo quando tudo parece que não tem jeito, não tem saída. Mas nós precisamos encontrar ânimo. Nós precisamos nos levantar. E eles se levantam no meio daqueles homens desanimados, desesperados, angustiados. E Paulo diz, vocês precisam se animar. Vocês precisam comer, porque comer e se animar depende para que vocês sejam livres. Vocês conseguem entender isso? Então não é se entregar ao total desespero, mas é se levantar, se animar e dizer o que eu posso fazer. E eles conseguem comer. E é tão engraçado porque a palavra de Deus diz que eles comem e começam a orar. E eles começam a orar para que amanheça logo. Para que amanheça, para que venha sol, para que nasça a luz do sol, para que eles vejam alguma coisa, para que eles tenham esperança de alguma coisa. Por quê? Porque quando nós nos animamos, então nasce em nós a esperança de que o sol vai nascer, de que a luz vai chegar, de que a esperança de novo vai acontecer alguma coisa na nossa vida. Porque se isso não acontecer, se o desespero tomar conta, nós vamos nos entregar e vamos perecer. E às vezes você vê tanta gente se entregando e você não consegue entender. Por quê? Porque o desespero de alma foi tão grande, a dor de alma foi tão grande, de olhar a escuridão completa, de não ver saída e falar, não tem jeito, não tem solução, não tem solução. Para vocês terem uma ideia, nem isso, 2 semanas atrás, né, eu até compartilhei com o Ricardo, as 2 semanas atrás, mais ou menos, gente, três pessoas, não vou falar para preservar a instituição, né, está sendo gravada, mas três pessoas de uma instituição que eu faço parte, né, que eu contribuo com o meu ministério, em menos de 10 dias, 3 homens, na casa dos 30 até os 50, 60, 3 homens tiraram o seu. E aquilo foi assim tão chocante, assim, tão triste a gente receber aquela notícia que eu estou no grupo.
E eu não manifestei, porque até foi feia a minha atitude como pastora, mas eu não tenho o que falar, eu fiquei tão assim. E eu estava comentando com o Ricardo, assim, você pensa, gente, o que leva, né, a pessoa? É isso, o desespero, de não ver saída, de não ver saída. E esses homens estavam assim, eles não viam saída, eles estavam se entregando. E Paulo consegue animá-los, dizer como, para que vocês se fortaleçam. E eles comem. E é tão interessante, tá? O versículo seguinte, eu acho que é o 39, coloquei eu, que era que vocês leiam, porque olha o que vai acontecer. E sendo já dia, quando eles comem, amanhece. E eles começam a orar. Quando eles dão por si, amanhece. Sendo já dia. Ou seja, quando amanhece, sabe o que eles vão ver? Terra. Então você está no meio do mar, no meio da tempestade. Qual é a esperança deles? Qual é a esperança? Terra. Irmãos, qual é o milagre para eles? Terra. Irmãos, não se envergonhe não. O milagre para esses homens era terra. Era terra, enxergar terra. Então eles estavam no meio do mar, em alto mar. Então o milagre que eles queriam era a terra. Então quando amanheceu, sabe o que eles viram? Um milagre. Então quando amanheceu, eles viram e contemplaram o milagre. Eles viram a terra. Então eles se alegraram. Por quê? Porque a esperança veio de novo. Então nós fomos salvos. Então agora foi resolvido o problema. Nós não vamos morrer. Nós não vamos perecer. Não vamos. Nós não vamos afundar. O navio, sabe o que Paulo vai dizer? O navio se perdeu. O navio se quebrou todinho. Não foi salvo. Nada foi salvo. Sabe o pão que eles comeram? Quando eles terminaram de comer, eles jogaram fora. E tudo se perdeu. O navio se perdeu. Todas as coisas se perderam. Mas Paulo se colocou no meio deles e disse assim: o Deus que eu sirvo me garantiu que tudo vai se perder, o navio vai se perder, a carga vai se perder, mas nenhuma alma, nenhuma vida e nem o fio de cabelo de vocês vai se perder, vai perecer. Todos serão salvos, todos estão, todos que estiverem nesse barco comigo vai sobreviver, vai escapar. Essa é a palavra que Deus me deu. Aleluia, glória a Deus. Regala baixou, esse é o homem de Deus. Lamanda baixou. Quantos homens e mulheres de Deus podem dizer isso? Lamanda baixar. Pode se perder tudo. Nós vamos perder tudo. Vai perder tudo, vai ser tudo destruído. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha filha. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu discípulo. Vai perder tudo, mas a sua vida não vai perder. Porque vai se perder aquilo que é perecível, mas aquilo que é eterno vai prevalecer. Aleluia, aleluia, recandamanaias. Não vai perecer. Todos foram salvos. É desse tipo de homem, de mulher, que Deus está chamando nesses dias. O barco está afundando. Vamos perder os filhos? Não vamos perder não. Sabe o que a gente vai fazer? Desocupa o navio, tire as cargas, lança no mar. Mas sabe por que tem muita família se afundando? Muitas famílias se afundando, muitos divórcios, porque sabe o que muita gente está fazendo? Muita gente está fazendo. A carga não vai perecer não.
Oh, aleluia, glória a Deus. E sabe qual é a ironia do destino? Muita gente andando e andando, dizendo vai ficar carga, o trigo vai ficar, a casa vai ficar, o carro vai ficar. E o Espírito Santo de Deus dizendo então vai afundar tudo, então vai tudo, pro fundo do mar. Não vai ficar ninguém, não vai ficar nada, não vai ficar nada. Quem não é digno, de abrir mão da carga, não vai ficar com as pessoas. Joga no mar. E eles jogaram. Mas tem muita gente apegada, dizendo não vou jogar. E Deus está falando, seus filhos estão crescendo, sai desse emprego, fica com eles. Não vou largar, não vou deixar. Larga essa empresa, fecha essa empresa. Não vou fechar. Não vou fechar. Larga esse curso. Não vou largar. A carga é mais importante. Aí está lá a estatística. Divórcio. Eu queria que o bispo tivesse trago. E eu esqueci de falar para ele. No encontro de pastores, ele colocou lá no telão. Estatística. Tantos por cento dos filhos de pastores que não ficam nas igrejas. A cada 10 pastores, 2 têm todos os filhos na igreja. A cada 10 pastores, 3 têm metade dos filhos na igreja. Metade na igreja e metade no mundo. A cada 10 pastores, 6 estão com todos os filhos fora da igreja. A cada 10 pastores, 5 estão com problemas de drogas, homossexualismo, prostituição dentro de suas casas. Não é crente de banco, são pastores. Pastores, líderes. Estatística. No Brasil. Ah não, pastora, é nos Estados Unidos. Não, pastora, na Europa, que a igreja está falida. No Brasil. Sabe por quê? A carga é mais importante. A carga é mais importante. E Paulo se levanta e diz: ninguém vai crescer, mas o novinho e toda a carga vai crescer. O novinho e toda a carga vai crescer. Eu garanto as pessoas. Essa é a voz de Deus. Eu garanto as pessoas. As cargas que vocês estão levando, eu não garanto. Pastor, mas está pesada demais a minha carga. Não estou indo para a igreja porque está pesada demais a minha carga. A senhora não tem noção do tanto que eu trabalho e o tanto que eu estudo. A senhora não tem noção como está a minha vida. E Deus está dizendo: desfaça da carga, alivia a carga, alivia a carga, para que você alcance o seu destino e cumpra
cumpra o seu propósito. Alcance o seu destino e cumpra o seu propósito. Alivia a carga. Está pesado demais, joga um pouco lá. Está pesado demais, joga um pouco fora. As pessoas são mais importantes. Vidas são mais importantes. Vidas são mais importantes. É isso que vale. É isso que vale. É isso que vale. Tempos atrás, lá, no último encontro que eu fui, conversei com uma mulher, pastora, enfrentando um problema terrível dentro de casa. E sabe o que ela me disse? Há mais ou menos 10 anos, pastora, eu tive a opção médica. Deus cobrou de mim: feche sua clínica e cuide da sua casa. Eu não fechei. Padrão de vida ia cair radicalmente. E eu disse para Deus: e como é que vai fazer? E as viagens? Tudo que eu quero. E hoje, ela disse: eu venderia tudo. Eu venderia tudo. Assim, assumiu que ela era. Ela disse: eu venderia tudo. Se eu soubesse que isso resgataria ela e traria ela de volta. Ela falou: e há 10 anos Deus cobrou de mim. E eu não ouvi. Eu não ouvi. E foi lá, naquele período, que ela começou. Lá naquela época, ela começou a dar os primeiros passos em direção à vida que ela assumiu hoje. Era o momento do resgate. E eu não fiz. Eu não estava lá para ver. Eu não estava lá para ver. Desocupe. Jogue as cargas. Jogue as cargas. Jogue as cargas. O que vale as pessoas? Quer colocar um vídeo? Nós vamos encerrar. O que vale as pessoas? O que vale? Não é que você vai conquistar nessa vida, mas sabe? É como você vai chegar lá. É com quem você vai chegar no final. Quem vai estar com você. É isso que realmente vale. E nesse navio que é a nossa vida, nós estamos conduzindo pessoas. E talvez você está aqui, você está pensando assim: pastor, eu não estou conduzindo ninguém. Você tem influência sobre alguém. Se você tem influência sobre alguém, pense a respeito disso. Todos nós temos influência sobre a vida de alguém. E se você é uma mãe, um pai, você tem influências sobre os seus filhos. E você vai prestar conta deles um dia para Deus. Então sua preocupação, sua responsabilidade é maior ainda. É maior do que qualquer um que está aqui, se você é pai, se você é mãe. Então a sua responsabilidade é dobrada, mais do que qualquer um aqui. O dia que você terá que prestar conta dessas pessoas que Deus colocou na sua vida. Mas todos nós precisamos prestar conta. Todos nós precisamos olhar e prestar conta das pessoas que estão conosco. Nós não precisamos, ou nós não precisamos vencer sempre. Afinal de contas, nós não estamos aqui para bater recordes, para ganhar medalhas. Nós não estamos aqui para ser um melhor que o outro. Nós estamos aqui para um apoiar o outro. E lá no final, para chegar
quando nós chegarmos diante do grande tribunal de Cristo, o que vai valer realmente a pena é eu olhar e dizer assim: eu ajudei essa pessoa a chegar aqui. Eu dei a mão para que ela chegasse comigo. Eu conduzi essa pessoa para que ela estivesse comigo hoje, para que ela chegasse aqui, para que ela alcançasse esse lugar. Então esse é o nosso maior papel. E eu quero encerrar, vou encerrar com o vídeo, mas eu quero encerrar, se você estiver anotando, anota essa frase, porque essa frase veio muito forte no meu coração hoje. As maiores decisões da nossa vida, elas não dependem do nosso conhecimento. Não dependem. É por isso que você vai entender por que Paulo falou assim, que abriu mão de todo conhecimento que ele tinha. Olha quem era Paulo, né? Muitas vezes ele abriu mão de tudo que ele tinha, de todo conhecimento. Porque as maiores decisões da nossa vida não dependem do nosso conhecimento. Elas dependem exclusivamente da direção do Espírito Santo de Deus. Da direção de Deus para nós. Então guarde isso, grave isso no seu coração. As maiores e mais importantes decisões da sua vida dependem da direção de Deus. Flávio, pode ir. Fale só um pouquinho. Talvez isso não vai dar para você ler. Então eu vou só falar rapidamente para você entender o que está acontecendo aqui. Esse vídeo é a cena do corredor, que ele foi campeão mundial. Ele chama Derek Redmond. E ele foi campeão, ele foi medalhista. E nesse momento, foi em 1992, que ele foi correr. E logo na linha de partida, ele teve uma lesão. E ele não poderia correr. Então ele teria que desistir da corrida. Mas ele continua, mesmo lesionado, ele quer correr. Aí ele vai correr. Aí algo extraordinário acontece. Então essa cena, ela foi considerada uma das cenas mais marcantes de toda a história das Olimpíadas. Aí você pode assistir. People there from all over the world, and his daddy was cheering, and he was running, he was coming around the hell of them. He was doing real good until he pulled his Achilles heel and he went down. He was down. He was hungry. Esse é o momento que ele foi lesionado. He had no chance to run, and he was still hungry and crying. Because his daddy was Ele está chorando porque a dor é insuportável. Esse tipo de lesão que ele tem. his daddy. Mas ele não para. Came up there. Ele quer terminar. He got Mas up o pai dele sai da arquibancada and he was hopping. e abraça The ele. race was over. Everybody else had gone through the finish line. And his dad was pulling him along. He said, Começa leave a fazer a him alone. trajetória com ele. Leave him alone. E nessa hora todo mundo se levanta. It's not about winning. It's about finishing. I taught my boy to finish. E o pai dele diz: meu filho, não se trata de vencer, mas de terminar. We're gonna make it. Bem, vocês entenderam? Então o pai dele abraça com ele ali. E quando o pai dele abraça, ele desce da arquibancada, enfrenta todo ali aquele pessoal que fica barrando ali. O pai dele abraça com ele e o pai dele diz para ele: meu filho, não se trata de vencer, porque todo mundo já cruzou a linha de chegada. Mas o pai dele diz assim: se trata de terminar a corrida. E eles terminam. E quando ele termina em choro, né? E essa cena, então, ela ficou marcada como uma das cenas mais bonitas das Olimpíadas. E ele vai dizer depois que ele conseguiu fazer isso. Ele só conseguiu terminar porque realmente o pai dele carregou ele. Porque ele disse que a dor era insuportável. Mas o pai dele levou ele. Você pode ver que o pai dele sai arrastando ele pelo resto da trajetória. Então é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Que não se trata sempre de vencer, né? Mas que assim ali como o pai dele fez. O pai dele foi ali e apoiou ele. Disse: vamos terminar.
Vamos terminar essa corrida. Nós vamos chegar lá, nós dois juntos, né? Nem que seja ferido, machucado, mas nós vamos chegar até o fim. Então, muitas vezes, nós somos essa pessoa. Às vezes você é a pessoa que está ferida, como o Derek. Mas às vezes você é o pai do Derek. É aquele que vai chegar ali e vai dizer: olha, Derek, você vai ser, nem que seja arrastado, mas nós vamos chegar lá, nós vamos cruzar a linha de chegada. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por me ouvir mais uma vez. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluias. Nós temos aí outros aniversariantes nessa semana, né? O Wilson, o Sam na sexta-feira, o irmão Antônio hoje, já é o dia dele, 85 anos. Parabéns. Tem mais algum aniversariante? Ah, meu perfil? De que dia? Ah, é de ontem? Olha só. Então nós temos aí 4 aniversariantes, né? Todas essas pessoas foram citadas, Ana Carolina, Ana Alexandra, né? Eles Fábio, Dari. São muitas pessoas, né? Sam foi sexta-feira junto com o Wilson, né? Vamos cantar parabéns para eles, amém? Vamos estar cantando parabéns e nós vamos estar encerrando o nosso culto de hoje. Hoje é o parabéns aí. Terça-feira nós temos a tarde da bênção às 16 horas. Na sexta, a tarde da bênção às 16. Na quinta-feira nós temos o culto às 20 horas. E temos a sexta-feira, no próximo domingo. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Falta uma vez muito especial aqui. Domingo nós temos. Irmãos, por favor, só um minutinho. Eu sei que eu já terminei o culto. Domingo nós vamos ter EPS, Escola Bíblica e Extensão Social. Então vocês têm até quinta-feira, né, Maia? Até quinta para fazer inscrição, porque tem um almoço. Você não precisa fazer inscrição para vir da Escola Bíblica, mas tem um almoço. Então aí precisa, porque nós precisamos de fazer a aquisição. Então até quinta-feira nós vamos repetir o link lá nos grupos de WhatsApp para que você faça a sua inscrição. Daqui você possa almoçar conosco no domingo, logo depois
depois da escola bíblica, por volta do meio-dia, nós estaremos almoçando. Vem para a escola bíblica dominical, toma café conosco, assista a escola bíblica e fica para o almoço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.